A paz do Senhor, amados. Louvamos a Deus por essa noite que estamos reunidos. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia em Mateus 8:18. Obrigado ao pastor Tavares por nos ceder o lugar nessa noite. A igreja sempre deseja ouvir o pastor na ceia. Amanhã o senhor vai pregar. Amanhã vocês estão todos convidados. Mateus 8:18. Nós vamos ler dois textos, um Mateus e outro Lucas. Mateus 8:18 até o 22 nos diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E em Lucas 9:61 e 62 diz: Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repita comigo: há uma diferença abissal entre estar na multidão e ser discípulo. Sente-se, amado, vamos meditar um pouco. Prometo que nessa última mensagem como obreiro aqui eu não passarei da meia-noite. Ok, amados? Queridos irmãos, esse texto nos traz algumas lições bem práticas sobre servir. Nós estamos aí num tempo em que o nosso tema do ano é tempo de servir. E Cristo Jesus, ele sempre tinha alguns particulares com os seus discípulos. Ele sempre tinha alguns assuntos a ele tratar cara a cara com aqueles os quais ele estava discipulando para assumirem uma posição ou para assumirem um serviço mais específico na obra de Deus. Mas eu não quero aqui me dirigir a alguma especificidade alguma. Eu quero nessa noite falar à igreja de uma forma que todos nós somos servos. Eu disse para nós repetirmos que há uma diferença abissal entre estar na multidão e ser discípulo. Diz o texto que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Quer dizer, Jesus se retira de entre a multidão e vem para uma conversa cara a cara com aqueles que ele gostaria que soubesse algumas coisas mais a respeito do reino. E como entre aqueles que são discipulandos ou que querem servir, sempre tem um com uma ideia a mais, uma ideia a menos, um com um pensamento, e nós vamos muitas vezes tendo reações, queridos irmãos, devido àquilo que vimos, devido àquilo que presenciamos, devido àquilo que aprendemos, com base muitas vezes naquilo que nós achamos que é. E a primeira pessoa que diz que serviria a Cristo foi o mestre da lei, que se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Agora analisamos esse texto com base, queridos irmãos, no capítulo todo. Jesus vinha fazendo alguns milagres. Ele realizou alguns milagres, expulsou demônios, curou a sogra de Pedro, fez algumas maravilhas. E talvez o mestre da lei estivesse de olho no reino dessa forma. Quer dizer, se o reino tem todos esses brilhos, não é tão ruim assim pertencer a esse reino. Se o reino tem todas essas alegrias, essas riquezas, de ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas tendo êxito na vida, quer dizer, o reino não é tão ruim assim não.
Esse mestre da lei estava junto com Cristo, ele era um teólogo de Israel. Ele era um conhecedor profundo de toda a lei, ele era aquele que teologizava nas sinagogas. Agora Jesus responde para ele o seguinte, meus irmãos: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Enquanto ele tinha a visão fixa de que o reino dos céus era tudo aquilo que ele tinha visto até ali de milagres, de maravilhas, de gozos, de riquezas, de honras, porque Jesus era honrado pela multidão, fez um milagre, fez uma maravilha, por mais que muitas vezes a multidão não estava com Jesus. Mas Jesus mostra para ele o outro lado do reino, que o reino pode ser um lugar de privações, que o reino pode ser um lugar onde você vem a ter muitas vezes menos que as raposas têm, porque as raposas têm os seus covis. Você já soube uma raposa na lista de extinção? Ninguém cuida delas. Tem onças, tem micos, tem macacos, não sei o que, outras coisas, mas a raposa não tem na lista de extinção. Não é um bicho avaliado, não é um bicho em que todos querem cuidar dele, cuidar de uma forma assim, que não venha a perecer. Jesus procura mostrar ao mestre da lei: olha, você pode me seguir. E ele estava decidido a seguir a Cristo. Ele disse: mestre, eu te seguirei. E ele é enfático: por onde quer que fores. Mas, amados, o chamado para seguir a Cristo, o chamado para servir a Cristo, implica muitas vezes em renúncias que nós nem imaginamos quais. E o que Jesus quer que o mestre da lei entenda é o custo elevado de ser um discípulo de Cristo. Hoje é uma riqueza muito grande de evangélicos e cristãos. Agora os discípulos estão raros. Quando os aguilhões de Deus vêm nos tocar, como tocaram em Paulo, nós preferimos muitas vezes correr desses aguilhões, esconder-se na nossa capa de cristianismo, deixar de lado esse assunto de reino. Por quê? Porque o assunto do reino de Deus, queridos irmãos, ele implica em que nós venhamos renunciar à própria vida, os próprios sonhos, os próprios propósitos. E você não pense que isso está restrito aos que colocam uma gravata ou aos que estão ao púlpito. Isso, queridos irmãos, é um chamado para cada cristão. Porque no reino de Deus todos nós somos servos. Todos nós somos chamados, queridos irmãos, para servirmos e servirmos em renúncia. Há um custo, queridos irmãos, muito elevado. Quando Paulo, queridos irmãos, se encontra com Cristo, com toda a sua teologia, com todo o seu conhecimento teológico sobre Deus, e Cristo lhe derruba do cavalo, lhe mostra que ele precisa abandonar a sua teologia e abraçar a teologia da cruz. A teologia de Paulo se estilhaça no tombo que ele toma com o encontro com Cristo. E Paulo começa a conhecer a teologia da cruz, que lhe conduzirá por um caminho de servo por toda a sua vida. Ele conhecerá um dia que é um espinho que pode vir na carne, para que nós não venhamos nos orgulhar das glórias de Deus em nossa vida. É a teologia de Cristo, a teologia da cruz que nos renuncia. Lutero fazia referência à teologia da cruz e à teologia da glória. A teologia da glória é aquela que o mestre viu. Ele só viu as glórias do reino. Era curas, era milagres, era maravilhas, era brilhos, era palco. Mas ele não conhecia a teologia da cruz, que era morte e renúncia. E nós precisamos conhecer profundamente a teologia da cruz. Somos uma igreja muitas vezes hoje fascinada pela glória, pelos brilhos do evangelicalismo. E muitas vezes nós esquecemos, queridos irmãos, daquilo que Paulo disse: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Olha a comparação que ele faz. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
É incrível, queridos irmãos, como a prova e a glória caminham juntas. Em outro texto, Paulo disse: sofremos aqui. Os sofrimentos que aqui passamos são incomparáveis com a glória que há de vir. Seguir a Cristo, queridos irmãos, não significa somente glórias. E se muitas vezes há glórias, é glórias que o mundo jamais reconhecerá. Mas existe, queridos irmãos, uma coisa muito linda, que à medida em que as provações, e veja que Paulo disse, os sofrimentos de Cristo transbordam. Às vezes nós reclamamos de uma dor de cabeça, de um chamado na madrugada, de uma renúncia por causa de um culto. Às vezes nós reclamamos por que temos que tal horário, um compromisso na igreja. Às vezes nós reclamamos por que nós temos que nos assentarmos muitas vezes em alguma reunião que vai tratar assuntos do reino. Mas veja que Paulo diz: os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Nós só conseguiremos consolar à altura, queridos irmãos, servir à altura, entender à altura do que aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós experimentarmos as ignomínias da cruz, os sofrimentos de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, se você pensa que nem o mestre da lei, Jesus nos abre os horizontes do entendimento hoje, para nós enxergarmos as agruras do caminho estreito. E Jesus também disse que as aves dos céus, aqui nós vemos que o reino de Deus não tem nada a ver com estado e riquezas, queridos irmãos. Se as nossas motivações são por fama e vida mansa e sossegada, estamos totalmente errados e equivocados. As aves dos céus, por mais que sejam abundantes, têm o seu repouso, o seu lugar de descanso. O discípulo de Cristo tem que estar preparado para, de repente, não ter isso da forma como pensa. Muitas vezes no reino de Deus, queridos irmãos, nós não seremos nem vistos como as aves são. O cair de noite, as aves vão para os seus ninhos e vão descansar. Aquele que serve a Cristo muitas vezes tem que fazer como Cristo fez. Tinha dias que Cristo curava o dia inteiro, e olha o que é atender uma multidão doente o dia inteiro. Ele chegava ao fim da tarde e disse que ele ia para o deserto orar. O descanso de Cristo muitas vezes, o que era o lugar da oração, quando o físico estava moído já, por ele todo dia ter atendido pessoas problemáticas. Coloque 50 pessoas com problema e procure atender uma a uma para ver a que estado você vai chegar no final desse atendimento. Então, muitas vezes, queridos irmãos, a posição de servos de Cristo nos impede de nós descansarmos sobre Deus. Nos impede do aconchego do ninho. Nos impede, querido irmão, de nós assentarmos e dizermos: vou relaxar. Muitas vezes, depois de momentos causticantes de trabalho, o que nos espera é o deserto. E é no deserto que Deus nos renova as forças. Veja que Jesus Cristo disse: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Vocês já viram perseguido em paz? Paulo disse, falando aos Coríntios: porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Essas palavras hoje parecem que soam tão negativas. E alguém poderia dizer que esse versículo não poderia ser dito, porque existe hoje o poder da palavra, você diz e pode ser efetivado. Mas Paulo diz, queridos irmãos, nós somos os últimos.
Quando nós achamos muitas vezes que o palco virá, nós abrimos os olhos, nós estamos em último lugar. Porque a glória do discípulo não está aqui, a glória do discípulo está no céu. Quantas que um missionário veio de sua terra, das suas missões distantes, depois de anos, navegou pelo mar bravio, navio cheio, ele sozinho, sem conhecer ninguém, voltando para a sua terra. Quando ele chega no porto, ele vê multidão esperando aqueles que estavam lá. Todos receberam um abraço, familiares esperando. E ele não tinha sequer nenhum pobre cano esperando. E ele reclama com Deus: Deus, eu trabalhei tanto para ti. Deus, eu dei madrugadas. Eu fui ferido no campo missionário. E olha o que me espera. Ele diz: servo, aqui não é o teu final. As glórias dos servos são para o final. E o final do servo é o céu. Nós temos que entender, queridos irmãos, que nós precisamos ter uma visão de quem serve ao seu Senhor, que Ele não vem, nunca viu pessoalmente, mas que Ele virá. E Ele há de ver esse Senhor. Paulo faz o seu clamor e nos colocou em último. Aí Paulo também diz: somos condenados à morte. Eu te pergunto, você e eu já nos imaginamos como condenados? Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão: a igreja nunca foi bem-vinda nesse mundo. A palavra de Cristo confronta o pecado e o pecador. A palavra de Cristo faz com que o pecador se sinta mal. A palavra de Cristo se faz com que o pecador se sinta como se sentiram aqueles que ouviram Pedro no seu discurso, compungidos em seus corações. Compungir significa o quê? Ofenderam a Deus. E quando você prega o Evangelho, quando você prega a verdade, quando você vive uma vida segundo o padrão bíblico, quando você vive uma vida segundo o padrão de Deus, o mundo quer te ver condenado à morte. O mundo ferra o punho, queridos irmãos, contra nós, e o juiz da sentença é morte. Por quê? Porque nós não somos pessoas gratas para o mundo. Daí Paulo diz: nós somos como condenados à morte. E quando nós achamos que nós estamos fazendo parte do espetáculo, nós somos aqueles que fazem os espetáculos para que os outros venham rir de nós. Isso lembra bem a arena romana, o Coliseu de Roma. Os cristãos eram presos, eram tirados das suas sinagogas, dos seus lugares de adoração, e eram colocados no meio da arena. Eles serviam de espetáculos para um povo dominado por uma política de Roma cruel, do pão e do circo. Eu não quero vos estimular nessa noite, mas é necessário nós colocarmos, queridos irmãos, a nossa posição e entendermos aonde estamos. Nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra. E se nós não sentirmos-nos como verdadeiros servos, é preciso fazer o que Joel disse: rasgar o coração, quebrantar-se totalmente, rasgar a alma diante de Deus, para que Ele venha sobre nós com o seu refrigério e sopre sobre nós o seu Espírito Santo. Temos que perder as visões da glória humana. Porque quando nós tivermos a visão da glória de Deus, queridos irmãos, os sofrimentos serão os estímulos para que nós venhamos viver mais unidos, mais juntos, mais presentes, sem nos alfinetarmos, sem brigarmos por posições, sem acharmos que somos melhores do que os outros, porque debaixo da graça todos somos nivelados.
Se Paulo, o grande líder do cristianismo, disse: eu nada faço por mim, mas a graça de Deus é que faz, quem sou eu, alguém mais que possa dizer que temos uma posição melhor, somos melhores do que os outros? Baixo a graça de Deus, perante o mundo, nós todos somos os últimos. Nós todos estamos condenados à morte pelos nossos irmãos. E nós todos, muitas vezes, servimos de espetáculo. Daí também diz que Jesus disse, aquele outro que lhe disse que seguiria a Cristo, mas ele queria primeiro sepultar o seu Pai. Eu entendo que ele queria esperar a morte do Pai, sepultar o Pai e depois seguir a Cristo. Essa é a minha interpretação do texto. Mas ele ouve um mas de Jesus: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Queridos irmãos, seguir a Cristo envolve uma radical mudança de paradigmas e prioridades. Nós queremos muitas vezes fazer aquilo que nos convém primeiro. Nós queremos muitas vezes fazer como esse homem: eu vou colocar os meus projetos na frente, eu tenho alguns projetos a serem feitos. Eu tenho alguma coisa que eu desenhei, que eu escrevi, que eu rascunhei, que eu fiz a planta, e eu desejo cumprir os meus projetos. Eu quero te dizer, se você protelar a decisão, os projetos te tirarão o foco do reino. Jesus disse: não, você vem e segue-me. Jesus quis dizer para ele o seguinte: é preciso você se envolver agora com as coisas do reino, porque senão as outras coisas te tiram o foco do reino. Nós sempre, queridos irmãos, somos propensos a colocarmos as nossas posturas, a nossa religiosidade, a nossa visão, os nossos interesses. Moisés, quando o Senhor me chama depois de uma batalha no deserto, ele diz: eu não sou capaz, eu não tenho condições nenhuma. Mas ele diz isso depois de Deus o abençoar. Pastor João Maria Hermes disse: quando nós entendemos que não somos capazes de nada, é aí que Deus começa a agir. Quando Moisés viu a sua incapacidade, porque irmãos, sair no meio de ovelhas depois de 40 anos e mexer no reino, mexer com o povo, queridos irmãos. Moisés não fez nenhuma aula de oratória. O discurso que ele dava para as suas ovelhas, dizia só com Mas quando ele se vê despido totalmente das suas capacidades, das suas faculdades egípcias, Deus disse: agora que você vai. É nesse momento que você vai. Quando Paulo acha que não poderia mais suportar, por causa do espinho na carne, Deus fala para ele: olha, Paulo, esse teu espinho aí não tem problema, deixa aí. Esse espinho te enfraquece, te humilha. Mas eu quero dizer o seguinte, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua força. Quando nós nos despimos de nós mesmos, queridos irmãos, é o tempo de Deus começar a agir. Agora, quando nós achamos que estamos muito bem, é o tempo, a recém está no início de Deus começar a nos livrar. As questões concernentes ao reino de Deus têm que ter a primazia. É preciso integridade, entregar-se por inteiro. É preciso uma lealdade radical. Nós temos que ser leal ao Senhor. Eu não sei como é que você tem servido a esse Senhor. Eu não sei como é que você tem desempenhado os seus dons, os seus talentos.
que não existe crente sem talento, não existe crente sem dom. Deus não criou nenhum ser humano sem dom. Alguns usam para glórias próprias, glória do mundo, glória do próprio diabo. Mas quando nós estamos no corpo de Cristo, esse Paulo que nós usamos, os nossos membros, os nossos talentos para a glória de Deus. Deus fala conosco, Espíritos. Lucas diz que aquele que colocou a mão no arado não volta atrás. O arado é uma peça de virar o solo. E na frente tem uma junta de boi e jumentos. Atrás tem aquele que vai calcando o arado para que ele vá para os sulcos da terra, para que depois se plante. E Jesus disse que ninguém põe o arado, ele olha para trás. Olhar para trás mostra a ineficiência e independência com relação a fazer parte do reino, com relação a servir ao Senhor do reino. Porque quando nós olhamos para trás, nós estamos preocupados com como é que está ficando, e aí mostra o nosso despreparo. Então é necessário colocar a mão no arado. O agricultor coloca a mão no arado, dirige os bois, ele segue arando as suas pernas. No meu entender, a mão no arado, queridos, não significa que nós temos que ter uma mão defeito. Nossos olhos não estão no que ficou para trás, mas está naquilo que está à frente. O que fica para trás só poderá ser perfeito e frutífero se houver uma visão clara a respeito do propósito e algo do que está à frente. Deus não está dizendo que o que ficou para trás não tem valor algum, não. Mas o que ficou para trás foi o que você fez. E aquilo que você fez, aquilo que você realiza para Deus, depende do alvo definido que você tem. Você colocará excelência nas tuas atitudes, você colocará excelência no teu trabalho, você colocará qualidade no teu serviço a Deus, se o teu alvo é agradar ao Senhor que te chamou para si. Você não se importará com o que ficará para trás, por quê? Porque o que tu fez com excelência para Deus. Você cantou com excelência, você tocou com excelência, você ministrou com excelência. Você usou de misericórdia, você fez com excelência. O que ficou para trás deve ter sido feito com excelência e com dedicação. Por isso que não é necessário olharmos para trás. Agora te digo mais, você não é você. Nós temos que entender, queridos irmãos, o que e o porquê que estamos fazendo. Arar é ouvir, é orar, é estudar, é desenvolver-se, é envolver-se com dedicação, é desprendimento, é planejamento, é conhecimento, é renúncia. Arar não significa somente saber o que você está fazendo, mas saber o porquê que você está fazendo. Paulo recomenda várias vezes nas suas cartas pastorais aos seus pastores pensarem por que eles estavam desenvolvendo o ministério para Deus. Jeremias disse: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Quando nós entendemos que aquilo que fizemos, nós fizemos para a glória de Deus, nós haveremos de fazer com grande alegria. O próprio Jesus disse, Isaías, ele verá o fruto da sua alma. O próprio Cristo veria o fruto do seu trabalho. Cristo é o exemplo perfeito do ato de servir. Isaías, profetizando mais ou menos 700 anos antes, ele disse, ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito.
Pedro disse, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alto da sua fé. Quer dizer, o propósito de Deus, queridos irmãos, deve ser o nosso. Deus não é um Deus que trabalha no vazio, trabalha no tropeiro, trabalha no susto. Deus não vai ter surpresas. A teologia do teísmo aberto diz que Deus não é tão onisciente como se diz. Por que Deus não mediu os maremotos, os tsunamis e assim por diante? Depois do tsunami das Filipinas, surgiu a teologia do teísmo aberto que começou a questionar a onisciência de Deus. Mas eu quero dizer que Deus não trabalha, tem propósito. Paulo dizendo aos Coríntios, sendo assim não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ser meu. O empenho de Paulo é que o seu evangelho alcançasse os pecadores e transformasse suas vidas. Mas ele tinha um cuidado muito grande com relação a si mesmo também. Porque se eu prego aos outros, se eu ensino aos outros, se eu ministro aos outros, eu não posso perder o alvo. Aquilo que eu faço, o que eu faço, casamento. Para encerrar a força e o poder. Quem põe a mão no arado depende da força e do poder do boi no gemendo. O que isso tem a ver? Isso nos faz lembrar, queridos irmãos, que a força e o poder não está em nós, mas naquele que vai à frente. Você não ara, você não abre o solo, você não tem os cuidados dos solos por conta própria. Mas você tem um qual você tem vista. Você tem um Senhor o qual te instrui. Você tem o Espírito Santo de Deus que te faz entender. E você vai fazendo as coisas na força e no poder de Deus. Os méritos não são nossos, mas são daquele que nos dá força e poder. A glória não é nossa, mas a glória é daquele que nos capacita. É daquele que nos pega nossas fraquezas e faz com que elas sejam na sua mão, o poder que venha mostrar a sua glória ao mundo e à igreja. Então nunca pense que é você que vai fazer. Nunca pense nisso. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. O próprio Cristo, antes de sair ao ministério, não saiu sem antes ele fazer o povo ouvir, e essa palavra era um cumprimento sobre a sua vida. O próprio Cristo, ele disse, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço tudo aquilo que o meu Pai manda. Eu não digo o que eu quero, mas eu digo tudo aquilo que o Pai me diz que eu devo dizer. Então as nossas qualidades, às vezes, nós achamos tão íntimas. Coloque as mãos de Deus. Paulo disse, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Quando nós dependemos inteiramente da graça de Deus, nós haveremos de arar a terra mais dura. Nós deveremos fazer as coisas mais difíceis que possa haver para nós. Por quê? Porque nós estamos confiando na graça. Para encerrar, Paulo disse aos Filipenses, pois é Deus o que opera eficazmente em vós, tanto querer como fazer, segundo a sua vontade. Se você acha que muitas vezes você depende desse ou daquele, eu
quero dizer que a eficácia, a obra de Deus, não está naquele que há, mas naquele que escuta a voz de Deus e faça seguir a sua vontade. Disse Paulo, é Ele que opera, é Ele que faz com que isso alcance o seu objetivo desejado, o seu alvo definido. E disse Paulo, opera eficazmente, com eficácia. Aquele que entendeu as três metáforas da raposa, da ave e da boca dos novos, não terá dificuldade para pôr de forma decisiva e vivífica a mão no arado. Antes dele pôr a mão no arado, o seu coração já foi arado, sucado por obra do Espírito Santo, para ser alçado. Perante o rei Agripa, Paulo diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça de cada um de nós o servo que devemos ser. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amados. Amém. Eu creio que a palavra de Deus se fala. Em lugar mesmo, faça um exame de Deus. Comece a analisar aquilo que você acha que você divisiona no meio, a visão que você tem, compara com as proposições de Cristo com relação a